Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à doutora Janete por me ter feito este convite. São 3 dias que vamos estar a falar sobre um tema muito importante, a intolerância à histamina, e é um tema muito importante porque vai dar sintomas em todos os sistemas do nosso corpo e se nós não estivermos alertas para a sua existência, não vamos fazer o diagnóstico. Como são 3 dias e com pessoas de muito renome que sabem muito sobre o assunto, a falar aprofundadamente sobre cada um dos itens que se pode e que nós vamos hoje abordar no geral na minha palestra, eu vou exatamente abordar as causas menos conhecidas, que são exatamente os distúrbios hormonais da intolerância à histamina, as perturbações psicológicas na intolerância à histamina e os oxalatos, o problema grave dos oxalatos que não é tão infrequente como se pensa e que se não tiver no nosso espírito, que também tem que ver com a histamina, com a metilação, nós não vamos diagnosticar os doentes e eles não vão ser tratados. Faremos uma abordagem geral a todos estes assuntos e... Oi, como é que eu faço isto? Oh. Eu sou mesmo uma nada, como é que eu passo o diapositivo? Não está a passar. Desculpem lá que isto é internet, eu preferia 1000 vezes estar aí com vocês, mas não foi possível. Então, sobre mim, vou passar à frente, porque eu trabalho em modulação hormonal, eu sou patologista clínica, trabalho em modulação hormonal há 16 anos e eu sempre via que as mulheres, na menopausa, apareciam as alergias. Eu ficava intrigada, depois eu tratava e passava-lhes. Realmente o tratamento hormonal com as hormonas bioidênticas passa muita coisa, passa as depressões, as ansiedades, as alergias, as dores, passa muita coisa. E este tema da intolerância à histamina começou a surgir no meu espírito e foi então que fui estudar já há muitos anos sobre este tema de facto, porque realmente eu via que havia uma relação entre as hormonas e a histamina, porque eu tratava as mulheres e isto passava-lhes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje então. Então vamos começar por falar o que é a histamina. A histamina é um mensageiro químico que é produzido e armazenado em diversas células do nosso corpo, não só nos mastocíticos, mas também nos basófilos, os eosinófilos, as plaquetas, os neurónios, têm um papel importantíssimo a nível cerebral, e as células mucosas do nosso intestino são capazes de produzir a histamina. E ela é muito importante no nosso corpo porque nos ajuda a lutar contra as infecções. Ela vai ter algumas ações a nível dos vasos sanguíneos que vão fazer a chamada de células do sistema imunológico que vão ajudar a lutar contra as infecções. Ela ajuda-nos a manter alertas, é um importantíssimo neurotransmissor, é secretada a nível do hipotálamo, no núcleo tuberomamilar e é libertada a nível de todo o nosso cérebro e cerebelo para nos manter alertas, participa nas reações alérgicas, ajuda na digestão, ajudando na produção do ácido clorídrico, tal qual a gastrina e as hormonas tiroideias. Também é importante a histamina na secreção do ácido clorídrico e ajuda na reprodução e na regulação das hormonas, que é então a primeira causa menos conhecida que nós vamos tratar. Mas antes vamos falar um bocadinho então sobre onde ela é secretada. O mastocito é uma célula que está localizada no tecido conjuntivo, especialmente nas células da mucosa gastrointestinal, da pele e do pulmão, do epitélio brônquico e do pulmão, que são as zonas que estão mais expostas ao exterior para que sejam melhor defendidas dos agentes agressores externos e liberta muitos produtos químicos, muitos mediadores químicos e a histamina é apenas uma amina biogénica secretada pelo mastocito, que é então esta célula maravilhosa de defesa do nosso sistema imunitário e consoante os nossos estilos de vida, já agora eu vou sempre falando de tudo o que está relacionado, porque as coisas são todas relacionadas, consoante o que nós fazemos, o nosso estilo de vida, vai libertar, para se melhor defender o corpo, vai libertar mais substâncias inflamatórias ou menos, e ela vai libertando o que precisa para ir defendendo o nosso corpo. Este equilíbrio da histamina é de facto muito importante. Muito pouca histamina é mau para nós,
dado que nós já vimos que é importantíssimo para o sistema imunitário, que é importantíssimo para nos manter alerta e na vigília, para o ácido clorídrico, para o sistema imunitário, já falámos, para a regulação das hormonas, e então é muito importante nós termos a histamina, e também sabemos, e é sobre isso que tratamos quando falamos de intolerância à histamina, que quantidades exageradas vão causar também problemas no nosso corpo, e é isto que nós vamos tratar hoje, da quantidade exagerada. O mastocito, dado que atua em diversos receptores, H1, H2, H3 e H4, que estão dispersos por todos os sistemas do nosso corpo, vai fazer uma ação abrangente e, portanto, os sintomas da intolerância à histamina, é isso que nós precisamos saber, podem ser sintomas do sistema nervoso central, como ansiedade e depressão, dores de cabeça, cefaleias, náuseas, vômitos, perturbações gastrointestinais, perturbações cardiovasculares, como arritmias e perturbações cutâneas, respiratórias, perturbações menstruais. Por todo o nosso sistema pode estar a ação da histamina e, portanto, pode refletir em sinais e sintomas de qualquer sistema, pelo que importa a todos os médicos saberem deste tema. Os receptores estão, portanto, espalhados nos diferentes órgãos, e os receptores H1, só porque eu vou abordar isto muito genericamente, mas os receptores H1, da forma como eles atuam a nível da membrana da célula, vão dar diferentes ações, os H1, os H2, H3 e H4, e a ação dos H1 libertam mais óxido nítrico, logo o óxido nítrico é o mais potente vasodilatador que nós temos, mais permeabilidade, mais edema, podendo levar até ao choque nas células endoteliais. Essa vasodilatação provoca o flushing, podendo dar hipotensão e a taquicardia. As células do músculo liso podem provocar cólicas abdominais uterinas e broncoconstrição. Tem receptores para a histamina que, atuando nos receptores H1, vão provocar esses sintomas. O aumento da permeabilidade capilar pode levar ao edema. Os neurônios periféricos estimulados pela histamina nos seus receptores H1 vão provocar dor e comichão. No cérebro, como eu vos disse, a histamina é secretada também no cérebro, por estímulo também do estradiol, e o sistema reticular ativador que leva ao alerta, ao despertar, ao vigília, se estiver comprometido, nós não temos dificuldades no sono. E a nível do coração, a estimulação dos receptores de H1 tem um efeito cronotrópico negativo, diminuindo a condução auriculoventricular. Quando nós, só que à parte, quando nós estamos a dar um antihistamínico, nós não estamos a impedir a libertação da histamina, nós estamos apenas a mascarar o nosso corpo, dizendo ao receptor da histamina, que está a bloquear pelo antihistamínico, que aquela histamina não está a funcionar ali. Portanto, o corpo vai pensar que temos pouca histamina e até há uma maior secreção a nível endógeno, sendo que, apesar de tudo, o receptor está ocupado pelo antihistamínico e, portanto, não vai ter a ação. Mas o corpo continua a produzir. As células têm receptores H2, mais presentes no estômago e no coração. No estômago está presente nas células gástricas parietais, aumentando a secreção do ácido clorídrico. Vocês lembram que havia antigamente eram muito utilizados os inibidores dos receptores H2, que exatamente eram inibidores de receptores de histamina, que levavam ao aumento da secreção do ácido clorídrico, como antigamente se usava mais a cimetidina, a ranitidina, a famotidina, a nisatidina, e que são medicações que devem ser utilizadas por pouco período de tempo, uns 15 dias, pouco mais ou menos, nunca em crianças, exatamente porque são inibidores de receptores da histamina, que nos faz muita falta ao nosso corpo. No coração, a estimulação dos receptores H2 leva a mais contractibilidade. Por exemplo, a famotidina diminui a hipertrofia ventricular esquerda, tal qual o metoprolol, que é um beta-bloqueante. A estimulação dos receptores H3, estes estão presentes na pré-sinapse dos nervos terminais e, quando estimulados, têm a ação de inibirem a libertação de histamina, o que leva à sonolência. Por isso, quando nós usamos antagonistas de receptores H3, vamos estimular o estado de alerta.
porque vamos ajudar a libertar a histamina. É o pitolisant, por exemplo, utilizado na narcolépsia. Ao bloquear os receptores da histamina, e neste caso agora dos H3, temos problemas com os outros neurotransmissores. Portanto, temos sempre que pensar que o corpo humano tem muitas ligações, isto tudo está muito ligado, e se nós bloquearmos os receptores de H3, por exemplo, vamos ter problemas com a acetilcolina, com a serotonina, com a norepinefrina, vamos ter problemas da disfunção cognitiva, perturbações do sono, epilepsia e Deficit Attention Hyperactivity Disorder. Déficits de atenção e hiperatividade. A estimulação dos H4 são os menos, apesar de tudo, estudados, mas que sabemos que ajudam na quimiotaxia quando estimulados, secretam citoquinas e participam na resposta inflamatória, reduzem também a reação alérgica se bloqueados e pensamos ter uma ação protetora no cancro e no sistema imunitário. A histamina é, de facto, um mediador químico muito importante ao nosso corpo. Então temos que saber que sinais e sintomas são estes que nos fazem pensar na histamina elevada. Mais frequentemente, são aqueles sinais que nós relacionamos com uma alergia, que não tem nada a ver com a alergia, porque a alergia implica que uma pequena quantidade de imediatos sintomas. Na intolerância à histamina a coisa vai acontecendo, não é uma reação imediata, e temos comichão nos olhos, ouvidos, nariz e garganta, da pele, calor e rubor da pele, tumefacção, vermelhidão dos olhos, azia, refluxo e má digestão, que ninguém ia se calhar pensar que podia ser um problema à histamina, mas que temos sempre que ter no nosso espírito, tal como um problema da tiroide. O hipotiroidismo também dá tal e qual estas mesmas caixas, exatamente porque o hipotiroidismo há um problema da histamina. Rachos cutâneos, congestão de seios nasais, excesso de muco, diarreia, todos estes problemas podem ser sintomas de intolerância à histamina. Problemas no sono, se ela é precisa para nos mantermos alertas, dificuldades em adormecer e manter o sono, são sinais de excesso de histamina. Problemas na tensão arterial, porque ela tem aqueles receptores H1 que nós vimos, e os H2 a nível das paredes arteriais, H2 também, a nível do coração. Cefaleias e enxaquecas, frequentemente causa de histamina. A pessoa come coisas que lhe fazem mal e 2 ou 3 dias depois está com enxaqueca e não relacionou porque foi 2 ou 3 dias antes. As sensibilidades alimentares, que temos que pensar sempre, são as escalas mais frequentes de intolerância à histamina, como nós vamos ver, vão ser exatamente problemas do foro gastrointestinal. Fadiga, problemas respiratórios como asma, problemas menstruais, e todos estes sintomas pioram com comida fermentada, cerveja e vinho, especificamente o álcool. E porquê? Porque a histamina, na verdade, vem da histidina, que é um aminoácido essencial, e há uma enzima histidina descarboxilase converte a histamina, que depois é degradada a nível periférico pela diaminoxidase e a nível intracelular pela histamina N-metiltransferase, portanto precisa de um grupo metil, portanto a metilação está aqui muito implicada em todo o desenvolvimento da patologia da intolerância à histamina, e a enzima que consequentemente degrada estes metabolitos é a aldeído desidrogenase, que é a mesma enzima que faz a degradação do etanol, como vocês veem ali, de maneira que se nós bebemos álcool, vinho, cerveja, o que quer que seja, estamos a consumir a aldeído desidrogenase no metabolismo do etanol e não sendo muitas vezes suficiente para o metabolismo da histamina. Sintomas menos frequentes são as palpitações e arritmias cardíacas, distúrbios na regulação da temperatura, aquele doente que toma banho e a pele fica toda com alteração vermelha, com comichão, as tonturas, as dores generalizadas e no peito, sintomas que parece que têm ansiedade, sintomas cardíacos, as náuseas, os vômitos, a tumefacção da face, da boca e da garganta, e a ansiedade, os ataques de pânico, a depressão, as alterações comportamentais são causas menos conhecidas, que são muito importantes de sabermos de metilação e deste problema da histamina elevada que está relacionado. Na verdade, 70% das doenças mentais
têm problemas de metilação. 70% de doenças mentais têm problemas de metilação. Todos os médicos têm que saber de metilação. Eu sou patologista clínica, a minha cabeça pensa muito em química e eu dou uma aula de metilação no curso de introdução à modulação hormonal, que efetuo, com o Dr. Rodrigo Ayub, e vocês têm que saber de metilação na verdade. E também temos de saber que nesta coisa da intolerância à histamina não temos todos de ter sintomas todos para pensarmos que temos uma intolerância à histamina. Basta termos 3 ou 4 sintomas para pensarmos nesta possibilidade. Voltando a este esquema importante de como se forma a histamina e a sua degradação, eu disse-vos que havia 2 enzimas que faziam a degradação da histamina. A nível central, a única enzima a nível, por exemplo, do nosso cérebro que faz a degradação da histamina é a histamina N-metiltransferase. Todas as enzimas que precisam de uma metiltransferase estão dependentes do SAMI, que é a ectadenosylmetionina, que é uma importante componente no grupo, no ciclo da metionina, que já vamos falar adiante, e 60% a 70% da histamina é degradada pela histamina N-metiltransferase e 20% a 30% é então degradada a nível periférico pela diaminoxidase. São precisos vários cofatores para isto acontecer. Precisamos da metilação estar bem feita, termos uma metilação saudável, digamos assim, para que a HNMT possa funcionar. Precisamos de alguns cofatores como o ferro, a B12, a B6, o cobre, a vitamina C, mas não se ponham a pensar porque precisamos destes cofatores que eu vou fazer com que isto tudo funcione melhor, porque não é assim e nós vamos ver de seguida. Aliás, o excesso de B6, e eu já pude observar esta situação, por isso é que escrevo aqui, pode causar lesões de pele dolorosas, inseguranças, azias, náuseas, fotossensibilidade à dor a extremas temperaturas. Portanto, não é darmos mais as coisas todas que é melhor para o utente. E nós vamos ir a algumas dessas situações, designadamente em relação ao cobre. E, de facto, uma das causas menos frequentes da elevação da histamina são os distúrbios da personalidade, os distúrbios comportamentais, em que o Dr. William Walsh classifica, que é um psiquiatra norte-americano, classifica consoante a histamina estar elevada, o que significa que temos baixa metilação, somos undermethylated, ou a histamina estar diminuída e nós somos overmethylated, caracteriza diversos grupos de personalidade com tratamentos diferentes porque têm bases bioquímicas de facto diferentes. Pelo que temos que saber da bioquímica. E vamos então perceber que pessoas que têm baixa metilação não têm os tais suficientes grupos metil, que é o grupo metil que nós temos, e o maior dador do grupos metilos é essa adenosylmetionina, e se nós não temos grupos metilos, nós não vamos ter a HNMT a funcionar bem, porque a histamina N-metiltransferase precisa do grupo metil. Se ela não degrada bem, porque precisa desse SAMI, que é o maior dador de grupos metilo, ela está aumentada. Então, os undermethylators têm uma histamina elevada e esses doentes têm um perfil de personalidade que está relacionada à obsessão, compulsão, ansiedade e sobretudo a depressão. São pessoas que têm muitas vezes intolerâncias, sensibilidades, alergias sazonais, digamos assim, porque têm a histamina elevada também. É preciso saber aqui um bocadinho da metionina para que nós percebamos um bocadinho também da histamina, que, como eu vos disse, já vos mostrei 2 vezes, ela é degradada pela histamina N-metiltransferase e
e isso precisa do tal SAMI, que vocês veem aqui de onde vem o SAMI. O maior dador de grupos metilos é de facto a metionina, que é o único aminoácido sulfurado que nós temos no nosso corpo. Um dos únicos, penso mesmo único. Basta nós ter um aminoácido, basta nós darmos ao utente inibidores de bombas de prótons que vão alterar o pH do estômago, por exemplo, para que a absorção da proteína e, consequentemente, os aminoácidos, por exemplo, não seja convenientemente feita. Portanto, nós não vamos ter suficientemente SAMI. Portanto, vai-se repercutir sempre que nós não tenhamos acidez gástrica suficiente para fazer a absorção da proteína, que é necessário um pH ácido, o pH do estômago normalmente é no 1,5 a 2, quando nós damos inibidores de bombas de prótons, estamos a tornar o pH num 4, 4,5, não vamos ter uma absorção tão correta das proteínas e dos aminoácidos, portanto, para nós termos logo compromisso deste ciclo de dificuldades na formação da S-adenosilmetionina. Basta, porque a metionina é convertida em S-adenosilmetionina por uma metionina adenosina transferase, que é inibida, por exemplo, pelo álcool, por café, por lipopolisacáridos das paredes microbianas, citoquinas inflamatórias. Basta nós termos uma alimentação inflamatória, temos o intestino contaminado, temos lipopolisacáridos em circulação, que vamos ter logo um compromisso da formação deste SAMI, que é tão importante. Nós hoje estamos a falar da intolerância à histamina, mas que é tão importante não só para a histamina, porque a histamina precisa de uma metiltransferase, mas para todas as metiltransferases. Ora, por exemplo, a COMT, a catecol, ortometiltransferase, que faz a degradação das norepinefrinas, da epinefrina, do estradiol. Todas estas enzimas são importantes que têm metiltransferase e vão depender deste maior dador de grupos metil, que é exatamente o SAMI. Eu não vou hoje falar da metilação, eu dou uma aula de metilação que é de 1h30, não vamos, mas vamos falar aqui um bocadinho para diante que a homocisteína, de facto, quando ela está baixa, quer dizer que aquela via de baixo, onde ela transforma em cistationina, em sulfito, sulfato, está a ser consumida, e a homocisteína é o maior dador, é muito importante porque é o maior formação da cisteína, que é importante para a formação da glutationa, que é o maior antioxidação, o sistema de antioxidação que nós temos interno, para o sulfato, que é importante para a formação do muco, da detoxificação hormonal, das drogas, dos ácidos biliares, para a taurina, quer o sulfato, quer a glutationa, são dependentes da homocisteína. Se nós tivermos uma homocisteína muito baixa, porque não tínhamos B6, que já está, esta via depende toda da B6, o nosso corpo não vai funcionar bem. Então, não há uma reciclagem de homocisteína em metionina. Se nós não tivermos, por exemplo, o ciclo do folato a funcionar bem, precisamos de metilfolato, que é um cofator de B12 para reciclar a metionina, e o nosso corpo, estas vias são tão importantes, o ciclo da metionina, o ciclo do folato, o ciclo dos neurotransmissores, o ciclo da transsulfuração, que o nosso corpo tem uma via acessória, a via da betaína. A betaína é uma homocisteína metiltransferase, que é outra metiltransferase, que faz a passagem a nível do rim e do fígado da homocisteína e metionina, tal a importância tão grande, que é uma via que não vai durar durante muito tempo, é uma via acessória só, quando está a metionina sintetase mal funcionante, por exemplo, por álcool, por drogas. Por isso é que a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, e o corpo criou esta via acessória para ressintetizar a metionina, que é o maior dador dos tais grupos metilos importantes aqui nesta conversa da histamina, porque a enzima que degrada a histamina, quando está em falha, que é responsável por 60% a 70% da degradação da histamina, quando ela está em falha, há mais histamina e, portanto, nós vamos ter problemas de intolerância à histamina. Mas eu não quero aborrecer-vos muito, vamos avançar um bocadinho mais. Então, exatamente consoante a histamina estar elevada ou estar baixa, o William Walsh, isto é só uma parte, mas é uma das causas menos conhecidas da histamina elevada, portanto, classificou as depressões em 5 biotipos que têm tratamento químico com nutrientes diferentes e que não necessitam de facto, ou que conseguimos a maior parte das vezes ou não precisamos, de fazer medicação
e tratamos de forma química. Ele classifica exatamente os 5 biotipos da depressão em os undermethylated, que são os 38%, são a maior parte, os overmethylated, que são 20%, as pessoas que têm grupos pirrólicos, as pessoas que têm excesso de cobre, perturbações da metalotionina, que é a enzima que regula o metabolismo do cobre e precisa de zinco para funcionar bem, e 5% apenas derivado a metais pesados e a outros problemas, como disbiose, autoimunidade e a dieta. Então, esta causa menos conhecida de aumento da histamina, que é os problemas psicológicos, nós sabíamos que é preciso folato para a síntese da serotonina. Os undermethylators têm pouco folato, têm pouca serotonina. Nós sabemos que os folatos estimulam o serotonin recaptation transporter. E então, se nós vamos dar folatos, é muito importante sabermos isto, porque se a pessoa não tem undermethylated, como por exemplo eu, e não tem depressões nem ansiedades, isto não tem problema, posso fazer folatos, não tem problema nenhum. Agora, num utente que já tem problemas psicológicos, tem ansiedade, tem depressão, tem baixa da serotonina, tem baixa da dopamina na sinapse, e nós vamos dar folatos que estimulam o gene da recaptação, ela vai ficar com menos dopamina e menos serotonina na sinapse e vai agravar os sintomas do doente. Isso é a mesma coisa que acontece nos overmethylated, que estão cheios de serotonina e de dopamina na sinapse, e nós vamos dar, por exemplo, inibidores da recaptação da serotonina, como a fluoxetina, por exemplo. Vamos encharcar mais o dente e eles suicidam-se, por exemplo, podem levar ao suicídio. Vocês veem que aquelas pessoas estão medicadas e que algumas vezes suicidam, porque são overmethylated e já têm excesso de dopamina e de serotonina na sinapse, e vamos dar, por transformação epigenética, substâncias que vão fazer com que a recaptação seja estimulada ou diminuída, e a coisa vai correr mal ao utente, consoante ele seja undermethylated ou overmethylated. Por exemplo, os undermethylated respondem bem aos SSRIs, mas os overmethylated não. Os undermethylated não podemos dar folatos porque vão fazer o esvaziamento da sinapse. Já os overmethylated, a gente tem que dar folatos, que é a forma de os tratar. Portanto, a química, a compreensão da bioquímica no tratamento das patologias e aqui da doença mental é fundamental. E só vos estou a falar disto, porque está relacionado exatamente com o excesso da histamina. Aqui está uma figura para vocês verem. Não é a quantidade da produção da serotonina que vai determinar a quantidade na sinapse, não. É a recaptação estar estimulada ou não que vai fazer com que ela esteja mais tempo ou menos. É exatamente o princípio dos inibidores da recaptação que vão deixar mais tempo a serotonina na sinapse. Portanto, por exemplo, para vocês saberem, a triptofano hidroxilase, que é aquela primeira enzima que faz a conversão de triptofano em 5-hidroxitriptofano, é 9 vezes estimulada, por exemplo, pelo estradiol. As hormonas, de facto, tratam de muita coisa. Isto é mais um complemento. Vermos, do ponto de vista químico, é sempre uma chega à nossa modulação hormonal, que é tirarmos exatamente o melhor partido das nossas hormonas para que o corpo funcione bem. E aqui também na intolerância à histamina vamos ver então a importância das hormonas em todo este processo. Isto já vos disse, então as pessoas que são sensíveis aos grupos metil, que nós não podemos dar porque vão piorar a situação, que é o que acontece nos undermethylated, nos overmethylated, a gente tem que dar folatos, porque esvaziar a sinapse é bom, mas se a pessoa for undermethylated, ela é sensível e nós não podemos dar. Então, há formas não metiladas que são boas, apesar de tudo, para melhorar a metilação em si. Isto é um fator epigenético que acontece em algumas pessoas. Portanto, podemos usar o ácido folínico, a hidroxicobalamina ou a adenosylcobalamina, que são duas formas bioativas não metiladas excelentes para suporte da metilação. Então, voltando à nossa conversa, que isto foi uma parte sobre a doença psicológica, isto é muito interessante. Se vocês puderem, vão ver os trabalhos do William Walsh. Ele é psiquiatra, tem o Walsh Research Institute e tem um Mastering in Brain Chemistry, muito interessante. Então, o que é isto da intolerância à histamina?
a intolerância à histamina ocorre quando o corpo tem mais histamina do que consegue degradar. É isto que nós chamamos que é intolerância à histamina. E como eu vos disse, já estou aqui fartos de me ouvir falar que a intolerância à histamina é o excesso de histamina ou a inibição da degradação. Ela é inibida, é degradada, digamos assim, não é inibida, é degradada por duas importantes enzimas. A histamina N-metiltransferase, que precisa então do tal grupo metilo, e o maior dador de grupo metilo no nosso corpo é essa glucosilmetionina, que vem da metionina, que é um aminoácido essencial sulfurado, e por outro lado temos a diaminoxidase. Se não tivermos estas enzimas a funcionarem bem, vamos acumular histamina e desenvolver sintomas e sinais, que já falámos. Então, o que é que provoca esta intolerância? Ou temos o aumento da produção, ou temos uma baixa da eliminação, e, portanto, vamos ter um aumento relativo. A baixa de eliminação, portanto, uma diaminoxidase comprometida, que é essa enzima que existe, que é secretada em vários órgãos, também no trofoblast, também da placenta, também no timo, também não só nas células do tubo gastrointestinal, também os eosinófilos. A diaminoxidase, apesar de tudo, é uma enzima que pode ter SNPs, pode ter single nuclear polimorfismos que vão fazer com que ela funcione menos bem, já geneticamente. Todas as causas que levam a perturbações inflamatórias do intestino, doenças inflamatórias intestinais, doenças irritabilidade, cólon irritável, o leaky gut, SIBO, small intestine bacterial overgrowth, a intolerância ao glúten, infecções fúngicas, a presença de cânidas, a falta de sono, o stress, medicações, muito importante que as pessoas esquecem, os antidepressivos, os antihistamínicos, os próprios antihistamínicos que vão provocar desbiose e vão fazer com que haja uma inflamação a nível intestinal e provocar depois mais um compromisso outra vez aqui pela DAO comprometida. Todas as coisas que vão comprometer a saúde intestinal vão, portanto, favorecer este mau funcionamento da diaminoxidase e, portanto, levar a uma potencial causa de intolerância à histamina. Aliás, a causa mais frequente da intolerância à histamina é exatamente uma causa gastrointestinal. A diaminoxidase também está comprometida por desequilíbrios hormonais. A dominância estrogénica, que faz a inibição da diaminoxidase. Já a progesterona é boa, portanto, a falta da progesterona é má. A disfunção tiroideia, como nós vamos ver. E, claro, todos estes importantes fatores nutricionais que participam como cofatores naqueles ciclos da metionina, do folato, da transsulfuração dos neurotransmissores, que temos que saber todos esses ciclos para que possamos compreender as interferências e de como corrigir as bases para que tudo funcione direito. Então, a relação da histamina e do estrogênio. Na verdade, as mulheres têm mais histamina do que os homens porque têm mais estrogênio. Os estrogénios estimulam os mastocitos a libertarem mais histamina leva à produção de mais estrogénios, há assim um efeito circular e repetitivo, mais histamina, mais estradiol e mais estrogénios, mais histamina, por causa do mastocito ser estimulado, e também tem uma ação inibidora da diaminoxidase, o que leva a que isto tudo em conjunto, pela estimulação da histamina, pela inibição da diaminoxidase, haja mais histamina na mulher hiperestrogénica. E é por isso que as mulheres também, por esta relação da histamina com os estrogénios, que as mulheres têm mais intolerância à histamina sempre que estão em dominância estrogénica, o que quer dizer sempre que o equilíbrio entre estradiol e progesterona não estejam equilibrados. E quando é que este equilíbrio existe? Olha, por exemplo, nas mulheres que têm falta de progesterona, estão, portanto, em dominância estrogénica, têm a tensão pré-menstrual, o que é que elas sentem? Irritabilidade, mais fome por comidas porcarias, dormem menos bem, têm dores de cabeça, têm cólicas abdominais, dores nas mamas, mais labilidade emocional. Tudo isto são sintomas também de intolerância à histamina, porque temos uma dominância estrogénica em que temos mais histamina e falta de progesterona, que é moduladora do mastocídio, é, portanto, estabilizadora do mastocídio. E quando falamos e sabemos que estrogénios têm que ver com histamina,
e quem não se lembrava disto e só se lembrava das causas gastrointestinais, espero que agora fique bem no vosso espírito, temos de saber detoxificação estrogénica, porque se não detoxificarmos bem o estrogênio, estamos sempre com estrogénios elevados e, portanto, com a histamina elevada. Então temos que saber que existem duas fases de detoxificação hepáticas, a fase 1, onde todos os produtos de degradação do metabolismo, os micro-organismos, as drogas, os álcools, os inseticidas, os pesticidas, vão ser tudo nessa fase 1, através dos enzimas da citocromo P450, vão ser degradadas substâncias mais hidrossolúveis que vão estar no metabolismo intermediário para depois serem transformadas, conjugadas e transformadas de forma a poderem ser eliminadas do nosso corpo. Temos que saber que se o fígado não estiver saudável, se estas funções metabólicas todas, que dependem também de alguns cofatores, que não vamos enxergar o doente, temos é que comer bem, não é pôr o doente cheio de suplementos. Estamos a dar também um invólucro, um excipiente que pode ser tóxico para a pessoa. Nunca nos esquecermos disso. A fase 2 é a fase em que o corpo depois faz a conjugação, a glucuronidação, a sulfatação, a metilação, que é importantíssima, mais uma vez a metilação aqui, para que tudo no nosso corpo seja tratado de forma a ser corretamente eliminado pela bilis, pelas fezes, pela urina, pela própria pele e pelo nosso suor. A COMT, que é a catecol-ortometiltransferase, lá está, depende da metilação. Se eu não tiver o fígado a funcionar bem, eu não tenho uma metilação correta, nada disto vai funcionar correto. E lembrarmos então que mais estradiol é mais histamina, que o estradiol é importante e é conjugado a nível hepático. Ele é secretado em vários órgãos, no tecido adiposo, o suprarrenal secreta um precursor, a androstenediona, que no tecido adiposo converte em estrona, a estrona em estradiol, e depois isto é excretado a nível hepático, ele é conjugado, e quando chega a nível intestinal, se o nosso intestino não estiver bem e tiver uma enzima que é beta-2-glucuronidase secretada por algumas bactérias que vai desconjugar o estradiol, os estrogénios, e neste caso o estradiol, e vai haver uma recirculação no círculo enterohepático, levando ao aumento do estradiol na circulação, que não é então eliminado como deveria ser. Nós vamos ter problemas de estamina, porque não temos o fígado a funcionar bem, porque não temos o intestino a funcionar bem. Portanto, temos que pensar nas hormonas, mas temos que pensar em todo este processo de detoxificação do nosso corpo, que está dependente destes órgãos, que são o nosso intestino e que são o nosso fígado. Portanto, eu já vos disse que tratar o utente tem que ser de uma forma abrangente, não podemos ver tem uma intolerância à histamina para dar um antihistamínico. Não. Temos sempre que procurar a causa, tentar corrigir pela base para que as coisas fiquem corretamente determinadas. Então, se não tivermos um trânsito intestinal saudável, se não tivermos um microbioma saudável, também não vamos ter este problema resolvido de todo quando ele é devido à dominância estrogénica. E com todos os xenoestrogénios que nós temos hoje em dia, a dominância estrogénica é muito fácil e é muito frequente. Nós vemos as miúdas que acabaram de menstruar e já estão com sinais de tensão pré-menstrual que não aconteceu no meu tipo. A nível cerebral, como eu já vos disse, a histamina é secretada na parte superior do hipotálamo, no núcleo tuberomamilar, é libertada depois por todo o cérebro, e temos que pensar, sabemos já que ela é um neurotransmissor responsável pelo nosso estado de alerta, clareza de ideias e memória, temos que pensar que a histamina pode estar elevada não só por causa do intestino, mas também pelos estrogénios no cérebro. Porque o estrogênio no cérebro estimula a serotonina, como vos disse, estimula a triptofano hidroxilase, 9 vezes mais de estímulo que ela dá da produção desta reação, mas também estimula a secreção da histamina. E a nível cerebral, eu também já vos disse que a única enzima que faz a degradação a nível cerebral é a histamina N-metiltransferase, não há diaminoxidase. É a histamina N-metiltransferase, que é uma metiltransferase. Se é uma metil, depende do grupo de metil. Se eu não tenho SAMI, não tenho o ciclo da metionina correto, eu vou ter problemas graves e sérios da saúde, não só física, como também, eventualmente, mental. Sobretudo se já houver predisposição genética para SNPs em algumas destas enzimas. Assim, podemos ter mais sintomas durante a ovulação, quando os estrógenos estão muito elevados, ou mesmo antes da menstruação, quando a próstata está a baixar. É uma alteração relativa em que estamos em dominância estrogénica, não porque temos muito estradiol,
mas porque temos a baixa da progesterona. Então, quando aparecem as cefaleias, as enxaquecas, as náuseas, as vertigens, as tonturas, a ansiedade, porque a histamina também estimula a adrenalina. Já vos tinha dito que o estradiol estimula 9 vezes a triptofana hidroxilase, a importância do estradiol no metabolismo e na síntese e no transporte e na recaptação da serotonina, pois vocês veem isto com atenção, que ela não é sobre isto hoje, mas é muito importante, a relação das hormonas de facto com todo o metabolismo cerebral. E há um bocado eu disse-vos, o cobre é um dos cofatores de diaminoxidase. A tendência a dar cobre, a gente aprende assim, por cada 30 miligramas de zinco deve-se dar um de cobre. Não. Se houver problemas na metalotionina, que é uma enzima que é responsável pela regulação do cobre, aliás, segundo a classificação do Dr. William Walsh, 15% das ansiedades e das depressões são por excesso de cobre, exatamente por SNPs nesta metalotionina, e é o zinco que faz essa regulação. Temos exatamente quando temos excesso de cobre da zinco, às vezes até temos que dar doses muito elevadas que não têm nada a ver com as doses recomendadas diariamente. Sempre que o cobre está elevado, a forma de nós tratarmos isso é darmos exatamente zinco, que pode chegar a 100 e mais miligramas por dia, e B6. A B6 também atua melhor com o piridoxina 5-fosfato, que é forma ativada e metilada, as duas em conjunto. Isto porquê? Porque o cobre, já dissemos que é um cofator da DAO, e muitas pessoas pensam que suplementar com cobre melhora a atividade da DAO. Mas quando temos dominância estrogénica, retemos cobre, que se assim encontra mais elevado. E como o cobre compete com o zinco, que regula a metalotionina, que regula o metabolismo do cobre, além da inibição competitiva entre o cobre e o zinco, se nós temos dominância estrogénica, temos muito cobre, ainda já não vamos ter que dar cobre nenhum, temos é que dar zinco, por exemplo. Portanto, sempre que estamos em dominância estrogénica, pensar que estamos a reter cobre e que temos, portanto, que dar zinco. Quando temos pouco zinco e poucas vitaminas do complexo B, temos menos ácido clorídrico. Quando temos hipotireoidismo, temos menos ácido clorídrico. Menos ácido clorídrico, mais cibo. Mais cibo, menos atividade da diaminoxidase. Mais cibo nas mulheres também, mais na menopausa, por toda a alteração metabólica que se verifica devido à falha hormonal. Então, mais cibo, menos atividade da diaminoxidase, mais histamina e mais estrogénios. Isto é um ciclo vicioso. Portanto, mais uma vez, eu sei que isto é chato, é muito da química, mas se vocês não compreenderem da química, vocês vão tratar protocolarmente os utentes e não vai funcionar bem porque não é igual para todos os utentes. Temos que pensar sempre se a pessoa está em dominância estrogénica, os estrogénios têm no corpo, já fazem retenção do cobre, não vai dar cobre nenhum, têm que dar sempre zinco. Todas as mulheres com dominância estrogénica devem fazer zinco exatamente porque favorece a eliminação do cobre do nosso corpo, que em excesso não é benéfico. Tem deficiência também, causa anemias e é importante para o metabolismo do hemo. Então, já agora a progesterona e a testosterona ajudam a regular os mastocítos, produzindo menos histamina. Daí que o equilíbrio entre estradiol e progesterona tem que ser corretamente efetuado e toda a atividade histamínica diminui se tivermos a progesterona equilibrada. Isto era o que eu verificava. As mulheres vinham fazer terapêutico hormonal. Quando eu não sabia disto, há muitos anos atrás, eu via que ela passava, estavam melhores de tudo. Passava-lhes as dores, passava-lhes as alergias, passava-lhes as ansiedades, as depressões. E agora em relação a este problema das alergias e não é bem uma alergia, uma intolerância é uma coisa diferente, da intolerância à histamina, do excesso da histamina, pois nós agora compreendemos que é exatamente porque os estrogénios vão fazer a estimulação do mastocito em produzir mais histamina. Na verdade, a todas as células do sistema imunitário, que é uma das aulas também que eu dou nesse curso de introdução à modulação hormonal, uma das aulas é exatamente estrogénios e sistema imunitário, porque é muito importante todas as células do sistema imunitário têm estradiol receptores para o estradiol. Se nós tratarmos menos histamina, temos menos sintomas também da intolerância à histamina, portanto temos de saber tratar da modulação hormonal, temos de saber fazer o equilíbrio entre o estradiol e a progesterona, mas o utente que tem uma intolerância à histamina vai ao imunoalergologista eventualmente,
ou vai ao gastroenterologista. É suposto que os endocrinologistas é que saibam das hormonas e também deste ponto de vista, se calhar também não estão a pensar deste ponto de vista. Isto das hormonas e do reconhecimento da modulação hormonal tem que estar no espírito de todos os médicos, de todas as especialidades. A modulação hormonal não pode ser uma especialidade, eu debato-me sempre contra isto. Não é uma especialidade. Todas as especialidades têm que saber das hormonas porque vai calhar em todos os sistemas, em todos os sintomas, todos os metabolismos do nosso corpo vão ter repercussão numa perturbação hormonal, quer a nível físico, quer a nível emocional. E por isso é que na menopausa isto acontecia, porque elas já têm menos estradiol também, mas a mulher na menopausa perde toda a sua progesterona, mas o estradiol não, até porque a suprarrenal, como eu já vos disse, secreta a androstenediona, que no tecido adiposo converte em estrona e a estrona depois é estradiol. Então a mulher vai tendo o estradiol, agora não tem a progesterona, portanto estamos sempre em dominância estrogénica, numa situação relativa de estradiol em relação à progesterona, na menopausa. E como eu vos disse, também há menos atividade adrenal na menopausa, por causa da dominância estrogénica, e está relacionado com mais SIBO, que também se verifica mais na mulher menopáusica. Portanto, elas são mais sujeitas, de facto, a terem mais problemas de intolerância à histamina. Mais um motivo para nós tratarmos as mulheres na menopausa equilibrando as hormonas. Sempre usar a hormona bioidêntica, porque as não bioidênticas podem causar mais problemas a este nível. Tratar a menopausa é fundamental, eu costumo até dizer que é um crime não se tratar uma mulher na menopausa. Tiroide e histamina. Há uma conexão de facto. No hipotiroidismo há uma estimulação dos mastocitos, há mais histamina de produção. No hipertiroidismo há mais receptores de histamina, há uma resposta maior. Isto tudo associado eventualmente a mutações e polimorfismos de diaminoxidase vão levar a uma intolerância à histamina. De maneira que temos que regular, saber da tiroide também, saber de todas as hormonas, ao fim e ao cabo, temos mesmo que saber. Então eu disse, podia ser uma degradação dificultada, mas também pode ser um aumento da produção da histamina, que é o que acontece, e sei que a doutora Janete, hoje exatamente, ou no dia 3 de maio também, vai ter uma conferência sobre o Ehlers-Danlos. O Ehlers-Danlos, que é uma doença do tecido conjuntivo muito relacionada com mastocitos, ativação dos mastocitos, Mast Cell Activation Syndrome, MCAS. Qualquer aumento da produção da histamina, como as alergias, perturbações genéticas, stress, as electromagnetic frequencies, que a doutora Janete também já tem uma conferência sobre isso, vocês podem procurar no YouTube. Todos os processos inflamatórios, todos que vão levar ao aumento da libertação da histamina. Alguns probióticos que as pessoas esquecem, se pegam num probiótico faz bem. Vou pegar num probiótico qualquer. E estão a fazer probióticos que têm libertação, são estirpes, a maior parte, na verdade, dos probióticos têm estirpes que libertam histamina. Estão ali alguns exemplos: lactobacillus casei, bulgáricos, o termófilos, streptococcus termófilos, os lactobacillus delbrueckii e os helvéticos, mas também traumas, venenos, veneno da cobra, por exemplo, os sais biliares, a desbiose, as diferenças de temperatura, tudo isto pode levar a uma maior produção da histamina em pessoas sensíveis. E a dieta, que é o que a maior parte das pessoas sabe e faz e fala. Sabemos que há alimentos que têm mais histamina, sabemos que há alimentos que comprometem mais a ação da diaminoxidase, como a banana e o ananás, e têm mais histamina, como a berinjela, o abacate, o tomate, o café, o espinafre. São alimentos saudáveis, não é para evitarmos. Nisto da histamina é como um balde que a gota d'água vai fazer a diferença. Temos de saber o nosso limite de tolerância para que não soframos as queixas, ou seja, os alimentos são bons a mim, porque tenho uma sensibilidade, não me são benéficos, vão fazer com que o meu corpo sinta mais, porque eu tenho uma dificuldade já na eliminação, então não vou acrescentar alimentos que me podem favorecer o aparecimento de mais histamina. Isto é tudo um trabalho que tem que ser em conjunto, favorece sempre fazer uma dieta pobre em histamina, porque é mais uma chega
não enchermos o balde para não transbordar com aquela gota de água, percebem? Portanto, qualquer pessoa que pegue num probiótico qualquer a pensar que não vai ter problemas, alguns têm problemas como são estes. Há outros que não, que até ajudam a degradar a histamina, como estes que vocês aqui têm, e portanto temos sempre que pensar que cada ser é um indivíduo especial, a medicina devia ser de facto personalizada, não podemos ter protocolos e devemos saber um pouquinho destas coisas para não errarmos inadvertidamente com o tempo. Só que um bocadinho da diferença, que eu sei que vai haver alguém que vai falar sobre isto, mas um bocadinho aqui da diferença entre a intolerância à histamina, o Mast Cell Activation Syndrome e as alergias. Na intolerância à histamina temos um desequilíbrio em que se produz o que é eliminado. Podemos não ter uma elevada concentração, na verdade, temos uma insuficiente degradação para aquela concentração que temos. Portanto, há esse desequilíbrio que leva a um excesso da concentração da histamina. No Mast Cell Activation Syndrome, o síndrome da ativação da célula mastocitária, o mastocito é uma doença do tecido conjuntivo, como é um Ehlers-Danlos, há um baixo limiar, há uma incapacidade de limitar o processo, libertam-se muito mais outros mediadores que não só a histamina. Na alergia, uma pequena quantidade do agente é capaz de desencadear a reação. Nós comemos o amendoim, temos logo a reação anafilática, por exemplo. No MCAS, muitas vezes o que acontece é que está relacionado com os síndromes de autonomia e, por exemplo, hipótese postural ortostática, taquicardia síndrome, também tenho uma doente que tinha hipótese, exatamente. E se nós não soubermos a situação, o doente não é tratado, portanto temos que conhecer e nós só vemos de facto aquilo que queremos ver. Como se faz o diagnóstico da intolerância à histamina? Podemos sempre dizer ao doente, olha, faça estas coisas más e vê que vai piorar, ou então faça uma dieta pobre em histamina e eventualmente a diaminoxidase, que não tem indicação para todos os doentes, mas só naqueles que tenham uma diminuição da sua atividade, que já vamos ver que podemos calcular, porque se não tiver uma perturbação a nível intestinal, o DAR-DAO não vai adiantar nada, é caro, apesar de tudo. A zonulina fecal é importante fazermos porque é uma medida da boa performance das tight junctions, que estão, cuja integridade está dependente da saúde intestinal, as infecções, os micro-organismos, os stress, as toxinas ambientais vão fazer com que haja uma permeabilidade aumentada que se vai traduzir na libertação da zonulina, que podemos medir a nível fecal. A IgA secretória fecal também é uma medida da tolerância aos alimentos. É bom termos uma boa IgA secretória fecal, que permite uma grande tolerância aos alimentos. Uma IgA secretória fecal baixa não é bom de todo para nós. A calprotectina fecal, que é uma proteína antimicrobiana que nos indica a presença de inflamação intestinal, portanto, a histamina fecal também pode ser determinada. Eu penso que o Dr. Lúcio Lemos, que tem no Brasil e tem um laboratório muito bom, dedicado à funcionalidade. Eu conheci o Dr. Lúcio Lemos há alguns anos, exatamente porque eu sou patologista clínica, eu penso que ele é biólogo, e ele tinha um laboratório e falava a minha linguagem. Eu pensava, olha, aqui está, eu jogava até que ele era patologista clínica. Uma pessoa que fala a minha linguagem, que sabe destas coisas de facto, que vai ao fundo da questão, que se importa com a importância do laboratório na clínica, que está ali para ajudar o clínico. Porque o laboratório está na retaguarda, mas tem um papel fundamental de ajudar quem está à frente. Na clínica precisa de ajuda, nós não temos que saber tudo. O laboratório é que sabe que testes são melhores para aquela situação e tem esse importante papel de nos esclarecer e de nos ajudar a escolher os melhores testes. Portanto, penso que ele também vai falar e falará sobre isto tudo, por isso é que eu não vou aqui falar exaustivamente, mas eu sei que ele tem estes testes também. Designadamente a histamina em sangue total, para vermos a metilação, não dá histamina periférica a nível sérico, nem a urinária, tem que ser histamina em sangue total para nós avaliarmos a metilação. A triptase, esta sim é específica do mastocito como a quimase. A histamina é também libertada, não é específica do mastocito, como vocês já vimos. O reduzimento da concentração da diaminoxidase, a atividade da diaminoxidase não é específica da histamina, mas de todas as aminas biogénicas como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina.
por isso talvez tenha mais interesse no reduzimento da concentração da diaminoxidase, mas o Dr. Lúcio Lemos vai-vos falar sobre isso de certeza. O teste de capacidade de degradação da histamina, muito importante. Podemos fazer um teste respiratório para vermos se existe a presença de SIBO. Temos de saber interpretar muito bem, não vou falar sobre o que eu sei que também alguém vai falar, mas de hidrogênio sempre e de metano, os dois importantes. Testes de sensibilidade alimentar, apesar de tudo, são importantes porque a maior parte das vezes são negativos e nós sabemos que o problema não é uma reação alérgica, na verdade. A terceira causa muito importante de que eu vos quero falar são exatamente os oxalatos, que nós diagnosticamos com o teste aos ácidos orgânicos, o glicérico, o glicólico e o oxálico. Os dois primeiros que nos indicam o aumento da produção endógena dos oxalatos no corpo, e o ácido oxálico que na presença de fungos ou cânidas ou no consumo rico em alimentos ricos em oxalatos, como nuts, sementes, espinafres, por exemplo, vão dar alterados. Isto é importante porque os oxalatos são uma fonte importantíssima de inflamação do nosso corpo e de intolerância à histamina, portanto. E as pessoas esquecem-se e não sabem do metabolismo dos oxalatos, e temos que saber. Então, quando é que os oxalatos estão aumentados no nosso corpo, por exemplo? Quando damos muita vitamina C e aparecem doentes a fazer 2 gramas e mais gramas. E às vezes é importante, lá está, ter o fator epigenético em algumas situações, e lá estou eu a voltar a dizer, podemos fazer zinco se necessário de 100 até mais miligramas, podemos fazer B6 de 500 ou mais miligramas, mas são situações pontuais em que estamos a usar a sua ação epigenética quando a queremos favorecer em algumas situações. Porque, na verdade, a vitamina C, se mais do que 500 miligramas, do modo geral, na população geral, pode associar, se associado a outros problemas, pode aumentar os oxalatos. Se temos fungos a nível intestinal, eles só por si contêm oxalatos. Nós vimos a determinação do ácido oxálico quando temos fungos, as cânidas, por exemplo, numa baixa de B6, que é necessário para o fígado excretar os oxalatos. É preciso B6 para aquela via de transsulfurações que nós vimos na metilação. Se eu não tiver B6, eu não vou ter a formação do que eu vos disse, que era a cistina, que era importante para a glutationa, que era importante para a formação do sulfato, que era importante para a formação da taurina. E o sulfato, como nós vamos aqui, intervém a nível do oxalato, que já vamos ver no dia diapositivo a seguir. Portanto, a baixa de B6, o B6 é precisa para o fígado excretar os oxalatos. Se nós não temos B6, vamos acumular grupos pirróis e glioxilados no fígado, que também vai dar doença, perturbação psicológica em alguns doentes graves e que trata simplesmente com B6 e passa numa semana. Isto é maravilhoso, saber um bocado de química, tratamos imensas coisas, estivemos alertas para que pode ser esta a situação. A glicina, cuidar com os suplementos com a glicina, pois aumenta a produção endógena no fígado dos oxalatos. Uma desbiose, o excesso de oxalatos entra no sangue, a má absorção das gorduras, por exemplo. E agora vamos falar um bocadinho da má absorção das gorduras. As dietas cetogénicas são muito ricas em gordura. Se houver uma má absorção da gordura, que é por problema de fígado, vesícula, temos um SIBO, há uma desconjugação dos ácidos biliares que não vão fazer a emulsificação e a absorção das gorduras, não absorvemos as gorduras, este excesso de gordura para se eliminar fixa o cálcio. E este cálcio é fundamental para a eliminação dos oxalatos, que assim não são eliminados e se acumulam. Lembrar que todas as plantas contêm oxalatos na sua estrutura, por isso atenção aos excessos de sumos verdes. Eu não sou fundamentalista de nada. E também não sou de tudo, de fazer só isto. Eu sou da diversidade. Temos de ter uma diversidade alimentar para termos uma diversidade microbiana. E para nos protegermos até mais da toxicidade eventual que o fazermos sempre a mesma coisa pode estar a gerar dentro do nosso corpo. Qual é a clínica dos oxalatos? São dores generalizadas, mais a nível da uretra, da bexiga, dolorosas, porque formam cristais que vão se depositar a nível de órgãos. E a nível da bexiga são material para formar os cálculos renais. Por isso é que a gente não dá vitamina C nos cálculos renais, vai precipitar ainda mais. São dores abdominais, dores articulares pela deposição desses cristais. Temos vitamina C baixa e sabemos que a vitamina C elevada aumenta a produção de oxalato, mas temos oxalatos elevados e tivemos vitamina C baixa e não sabemos dos oxalatos, vamos dar vitamina C e vamos aumentar mais os oxalatos. Se nós não tivermos a B6, já vos disse, vamos ter problemas na eliminação dos grupos pirrol
no baço e glioxilato no fígado. O que aumenta os oxalatos, mais inflamação, mais necessidade de glutatião, mais gasto da B6, que é aquela via de transsulfuração que nós vimos na metilação. Os oxalatos depois acumulam-se nos rins e expoliam sulfato. Sulfato de onde é que vinha? Pelo sulfito oxidado, daquela via de transsulfuração que precisamos saber que vinha da cisteína e da homocisteína. Portanto, esta via toda o que é que vem? Metilação, grupos de metilo, histamina. Tem que saber de química. Os oxalatos acumulam-se nos rins, expoliam sulfato na urina, o corpo começa a degradar mais a homocisteína para formar mais sulfato. Também as bactérias intestinais começam a formar mais sulfato, o que nos faz sentir muito mal-estar, com eructações, flatulência, náuseas, diarreia, dores articulares, dores no corpo generalizadas. Ou seja, temos que pensar que, e agora não tem muito a ver, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo, eu começo a divagar, a homocisteína baixa é um problema. Não é só elevada e arriscada vascular, até porque vocês têm elevado e risco cardiovascular, sabem da B6, B9 e B12, vão corrigir aquilo e o doente continua a inibir a metionina, transferase, beber álcool e cafés e porcarias. Nós não vamos corrigir nada. O café é diurético, vai espelhar as vitaminas do complexo para inibir a absorção. Portanto, temos que fazer tente compreender também um pouco desta química, porque a alteração dos seus hábitos de vida, estilos de vida saudáveis se adquira sem sacrifício. Se eu souber porquê que não devo fazer as coisas, eu não vou fazer e tudo vai correr melhor. O tratamento dos oxalatos, temos que dar cálcio, magnésio, eventualmente glutatião. A B6, cada vez que está um nutriente em déficit, a gente dá pouco de cada vez, porque o corpo vai, como está ávido, vai fazer uma reação que depois vai favorecer o acúmulo no sangue de nutrientes que nós não queremos em acumulação. Temos sempre que tratar, se houver um cibo, uma dieta pobre em histamina, é sempre bem-vinda de qualquer modo, tratar as inflamações. Um suporte sempre de B12, aproveito para vos dizer que nunca deem ácido fólico sem B12, faz o trapo de folato, só recordar porque vejo 1000 vezes o tento virem com ácido fólico sem B12, não fazemos nunca ácido fólico sem B12. Também não, só perceberem que lá por ter um déficit de MTHFR homozigótico ou mesmo só heterozigótico, não quer dizer que o doente seja undermethylated. 70% do SAMI é depois convertido em creatina e há duas enzimas que intervêm nesse processo que podem estar também com polimorfismos e o doente não ter uma undermethylation, até poder estar overmethylated. Portanto, esta verificação do estado da metilação da histamina no sangue total é importante para nós sabermos onde o nosso doente está em relação à metilação. É uma importante análise, muito importante, o Dr. Lúcio Lemos faz. Fontes de sulfato, carne, ovos e ervilhas e tratar oxalatos implica baixar a histamina, bem glucose, lá está, e depois acidificar para absorver a B12. A B12 e o ferro não são absorvidos se nós não tivermos acidificação gástrica suficiente. O que acontece também, repito, no hipotireoidismo. Eu pedi ao Dr. Lúcio Lemos para me mandar. Aliás, eu tenho alguns doentes do Brasil. Este foi alguns que ele mandou, outros que eu tinha aqui. A histamina em sangue total, por exemplo, a diaminoxidase. Ele faz uma descrição depois, uma explicação importante da compreensão do exame, que é muito importante para quem não está dentro. A pessoa não tem que saber tudo, tem que aprender, de facto, quando não sabe. Tem um teste de capacidade de degradação da histamina e tem ainda este perfil genético que, apesar de tudo, para mim a genética vale-me um pouco, muito relativamente, porque, como eu vos digo, tem um MTHFR, vou pensar que ele é undermethylated e se calhar não. Este teste é muito importante, que o Dr. Lúcio Lemos também faz, mas ele vai-vos falar sobre ele, que dá muita indicação. Portanto, no tratamento da intolerância à histamina, nós, acima de tudo, temos sempre que identificar a causa. Temos sempre que identificar a causa, não é dar antihistamínicos. Nós não vamos tratar a doença e vamos ter o doente sempre com caixas, não agora da histamina, porque está com antihistamínico, mas que de consequência a longo prazo de ele não ter a histamina no corpo. Portanto, tentar identificar a causa, pode ser um SNP, deixa-me só espirrar. Sabermos da metilação e corrigir os déficits da metilação que possamos corrigir, vermos se há infecções, stresses, fatores ambientais, fungos
eliminar a medicação, conhecer a medicação que possa estar a interferir, eliminar, pensar e tratar as causas menos óbvias da intolerância à histamina, que foi esta que eu quis chamar-vos a atenção, que são os desequilíbrios hormonais, sempre com hormonas bioidênticas, o tratamento epigenético do undermethylation ou da overmethylation da criptopyrrolúria, que causam distúrbios comportamentais de ansiedade e depressão, e saber um bocado oxalatos. São as três causas menos conhecidas da elevação da histamina no nosso corpo. Percebermos se desconhecemos, não procuramos. E só procuramos o que sabemos existir. E se desconhecemos, para nós não existe e não tratamos o utente. Portanto, temos que estudar, temos que aprender mais. Tenho que louvar muito o trabalho da doutora Janete ao longo deste tempo que eu conheço, que é um trabalho exaustivo na extensão do conhecimento a todos os que o desejam. São 3 dias que vamos estar hoje a falar sobre a intolerância à histamina. Muito vai ser abordado. Todos os médicos, todos os profissionais de saúde deveriam saber sobre este tema. E agora a parte que toda a gente fala, portanto eu vou passar muito para a frente, até porque já devem estar fartos de me ouvir. Mas sim, alimentos ricos em histamina, nós sabemos que o álcool que não nos faz bem, a comida fermentada, as carnes fumadas, os queijos envelhecidos, guardar no frigorífico mais do que 3 dias é mau, porque também se liberta a histamina. Sabemos que há suplementos que são bons, porque fazem uma estabilização do mastocito, a quercetina, a vitamina C em pequena quantidade, N-acetilcisteína, a diaminoxidase quando necessária. Fazer os testes é muito importante, porque quando não é necessário não vai levar a acréscimo nenhum. E é caro ainda por cima, e com dificuldade de arranjarmos, cá em Portugal pelo menos, tem que se comprar na internet. Magnésio fundamental, há 3 coisas que eu dou aos meus utentes todos, mesmo sem ver nada. Selênio, magnésio, vitamina D e zinco. Pequenas quantidades, mas eu dou estas 4 coisas a todos os utentes. O zinco geralmente o selênio. Se não tiver a fazer tiroide, vou tentar separar por 4 horas de tiroide. Evitar níveis altos de diacina nos suplementos, que também libertam mais histamina. Relaxar e meditar diariamente. Ter uma dieta com plano de eliminação de alimentos com baixa histamina, uma dieta anti-inflamatória e antihistamínicos a curto prazo apenas. Os antihistamínicos são para ser utilizados a curto prazo. Não podemos pôr um doente a fazer antihistamínicos para o resto da vida. Temos é que descobrir a causa. Frutos ricos em histamina, que vocês já viram aqui, quais é que são? As bananas, o abacate, o chocolate, a berinjela, o café, alguns citrinos. Coisas boas, de modo geral, os verdes, as cenouras, couves, bruxelas, brócolis, couve-flor, alho. Pronto, coisas, isto alguém vai falar mais também. Temos sempre que perceber é que os antihistamínicos são eficazes, mas não tratam a causa. Evitar sempre que possível a utilização dos antihistamínicos a longo prazo, porque eles não inibem a produção da histamina nem aumentam a sua excreção. Eles só bloqueiam os receptores da histamina, o que ajuda a melhorar os sintomas a curto espaço de tempo, sem dúvida, mas ao longo do tempo os antihistamínicos enganam o corpo, fazendo-o pensar que os níveis de histamina estão baixos. E o corpo reage produzindo ainda mais histamina, pois ela é essencial, como vimos logo na primeira parte da nossa apresentação. Quanto mais antihistamínicos tomarmos, mais o nosso corpo produzirá histamina. Isto vai levar a doença crónica e a um ciclo não saudável. Temos sempre que pensar que o antihistamínico é pontual e transitório. Mas sim, na dúvida toma um antihistamínico, vê-se melhor e, portanto, tem problemas para a histamina. Percebermos que estes problemas de intolerância à histamina não são apenas problemas dietéticos, são as outras causas que vão ouvir durante 3 dias e as menos conhecidas, as que eu falei, os oxalatos, que provocam um grau de inflamação grande, a overmethylation, que mais histamina, que dá doenças psiquiátricas e as hormonas. Conclusão, tratar um doente, como sempre, e aqui em relação à intolerância à histamina, é, na maior parte das vezes, ela é devido a uma infecção do microbioma intestinal e, portanto, temos de tratar os 5 pilares. Nutrição, exercício físico,
a suplementação alimentar, a modulação hormonal e a mudança de hábitos de vida saudável. Temos que ver a dieta, ver os estilos de vida não saudáveis, controlar o stress, eliminar drogas e antibióticos, a má função digestiva, pensarmos nas toxinas ambientais. Temos que pensar que o efeito da histamina é acumulativo, como um balde a encher em que a gota d'água fará o transbordo e a diferença. E o objetivo durante a fase de cura é garantir que isto nunca aconteça. Não esquecer de manter as suas hormonas em equilíbrio e, quando necessário, usar sempre hormonas bioidênticas. Muito obrigada a todos que me escutaram. Espero que tenha sido de alguma forma útil o meu contributo para este importante evento e volto a agradecer a vocês todos que estiveram durante este período a ouvir-me e à doutora Janete, que amavelmente me convidou a participar deste importantíssimo evento. Obrigada, e agora eu não sei encerrar isto, para ver se eu consigo fazer isto direito. Beijinhos a todos e continuação de bons trabalhos. Tenho muita pena de ter estado aí com vocês hoje. Beijinhos.